las palabras de presentación del evento a cargo del vicedirector del Departamento de Derecho Internacional, Dr. Geraldo Minucci Ferreira, professor da Faculdade de Direito Internacional. Muito obrigado, boa tarde. Bom, a minha intenção aqui é contextualizar o tema das migrações. Eu, como professor de Direito Internacional, eu ainda coordeno um grupo de migrações. A nossa atividade principal é estudar esse fenômeno, não só no plano brasileiro, mas no plano internacional. As migrações, elas são, como todo mundo sabe, né, um fenômeno recorrente na história da humanidade. A gente pode até dizer assim, que a história mundial pode ser considerada uma espécie de história das migrações, né? Se nós pegarmos assim, desde a pré-história, passando pela antiguidade, Idade Média, Idade Moderna, até a Idade Contemporânea, o fenômeno migratório está sempre presente. O que muda é o contexto, né, em que esse fenômeno migratório se desenvolve. Em cada um desses momentos, as migrações se desenvolveram dentro de um determinado contexto social que molda e se faz moldar pelo fenômeno migratório. O fenômeno migratório, ele traz desafios para a sociedade, né, acolhedora dos migrantes. Ele obriga que os migrantes façam um esforço para se adaptar a essa sociedade, mas a sociedade também tem que se adaptar aos migrantes. É um fenômeno que, enfim, de mão dupla. E hoje, né, contextualizando esse problema, né, hoje o fenômeno migratório ele se desenvolve tendo como pano de fundo um mundo dividido em fronteiras, né? Pode parecer um pouco óbvio isso para nós que nascemos, crescemos e vamos morrer tendo como condicionante do nosso pensamento um mundo dividido em estados nacionais. Mas nem sempre foi assim, a humanidade nem sempre foi dividida em fronteiras nacionais. Fronteiras nacionais são um fenômeno historicamente até relativamente recente. Mas hoje o que nós temos é uma ordem estatocêntrica em que o Estado Nacional é o principal ator das relações internacionais, mas não é a única pessoa jurídica, não é o único ator de direito internacional. Então, dentro desse contexto, dentro desse mundo dividido em fronteiras, dentro desse mundo, dessa ordem estatocêntrica, qual é o impacto, né, que as migrações têm, né, dentro desse contexto? Bom, ele vai ter impacto de duas ordens, né? Do plano externo, o fenômeno migratório vai justamente desafiar essa ordem estatocêntrica, né? Porque o fenômeno migratório ele apresenta problemas que transcendem fronteiras, né? E por transcenderem fronteiras, nenhum Estado vai conseguir sozinho resolver a questão migratória, né? Mas infelizmente o que a gente vê hoje é muita resposta nacional dada por um problema transnacional. Por exemplo, erguer muro nas fronteiras, dificultar a obtenção de visto, enfim, criar dificuldades para o migrante poder entrar em outro país, né? Enfim, são problemas típicos da nossa época, da nossa era, tendo em consideração o fenômeno migratório. Então nós temos esse fenômeno que é um fenômeno transnacional que traz problemas transnacionais, mas as soluções que ainda são pensadas são em boa medida apenas soluções nacionais, né? Então nós temos de um lado muro nas fronteiras, de outro lado refugiados vindo, por exemplo, do Oriente Médio para a Europa. Quem que vai receber esses refugiados? Quantos refugiados cada país vai receber? Vejam, assim, não dá para ser resolvido apenas por um Estado nacional. Isso tem que ser resolvido de uma forma transnacional, porque é essa a natureza do problema. Isso no plano externo. No plano interno, o fenômeno migratório ele vai ter impacto na economia, na sociedade, na política e no direito, né? Na economia, assim, basicamente, nós podemos ter um impacto, migrantes, podemos ter impacto no mercado de trabalho, seja porque vem uma mão de obra qualificada que vai passar a integrar o mercado de trabalho, seja porque essa mão de obra qualificada ou não vai representar um concorrente para a mão de obra local. Então nós temos esse impacto na economia que pode também transbordar e ter um impacto social, né? E o impacto social talvez seja um dos mais importantes
né, dos impactos causados pela migração, muito embora, quando se fala em migração, a tendência é sempre tentar tratar isso como um problema econômico. Né? Questões trabalhistas, né? Enfim, como é que vai ser o mercado de trabalho, como é que o mercado de trabalho vai absorver esses migrantes, essas pessoas todas que vêm para cá. Mas existe um problema social também. Né? E os problemas sociais são de diversas ordens, né? Nós não temos assim como falar de modo geral de que forma isso acontece no mundo, né? Vai depender muito do caso concreto, mas eu posso dar algumas pinceladas, né? Desses impactos. Então, por exemplo, um dos principais problemas trazidos pela migração é que a migração vai colocar problemas relativos à tolerância. Né? A tolerância é aquilo que é o objeto da tolerância. Então, por exemplo, visões de mundo, né? Visões religiosas, visões ideológicas, características pessoais. Né? Características pessoais, enfim, não são só as questões étnicas, né? Ou ditas raciais, mas também orientação sexual, né? Enfim, a própria origem da pessoa. Isso, né, entra dentro do impacto. E tem também aquilo que eu falei logo no começo, traz um desafio para a sociedade local e para os próprios migrantes. O caso da adaptação recíproca. Não somente os migrantes devem adaptar-se à sociedade para a qual eles se mudaram, mas ela também tem que se adaptar aos migrantes, né, e às suas formas de vida. Né? Enfim, a partir do momento que nós recebemos em nossa sociedade pessoas de origens diferentes, de hábitos e pensamentos diferentes, isso fica lançado um desafio, né, de nem só tolerar o diferente, mas reconhecer valor no diferente, é ir muito além da tolerância. A tolerância é o mínimo que se espera de uma sociedade, onde há divergências, onde há variedades, né, onde a cultura, não há uma cultura, há várias culturas. Então a tolerância é, digamos assim, o ponto de partida, né, para uma convivência, mas é muito melhor que a gente vá além da tolerância e passe mesmo a reconhecer valor no que é diferente e até eventualmente incorporar no nosso modo de vida alguns desses valores que vieram trazidos para cá. Né? O confronto com o diferente faz com que permite que nós nos conheçamos a nós mesmos, possamos rever alguns hábitos que nós temos e podemos até eventualmente incorporar outros hábitos. A cidade de São Paulo foi formada dessa forma, dessa maneira. Né? Sociedades, elas são organismos vivos. Né? Esforços para preservar a identidade de uma sociedade, eles vão sempre ser em vão, porque quem tenta preservar a sociedade está tentando fossilizar essa sociedade num determinado nível de desenvolvimento e vai dizer, olha, chegamos até aqui, daqui para frente a gente não vai mais evoluir, nós vamos parar por aqui porque nós vamos preservar a nossa identidade. Isso não existe em nenhum momento da história. Talvez possamos encontrar sociedades, digamos assim, fossilizadas, né? Se nós olharmos assim para comunidades estrangeiras que foram colonizar outros lugares, essas comunidades tendem a se fechar em si mesmas, até, de certa forma, por uma dificuldade de assimilação, né? E aí congelam seus hábitos, seus costumes, né? E aí, enfim, mas passam a não ter mais nada a ver com a sociedade de origem. Né? Então, assim, é bom a gente ter isso em mente. Né? Sociedades são organismos vivos e que se modificam justamente porque são organismos vivos. Quem fala em preservar a cultura, quem fala em preservar a nossa sociedade de influências externas, está vivendo uma fantasia, está vindo com uma proposta política irrealizável. Né? E aí vem então o outro impacto, né, além do social, é o impacto político. Né? E esse impacto político muitas vezes traz, né, como nós vimos aí, temos visto, né, em vários lugares do mundo, surgimentos de partidos de extrema direita com programas de exclusão de imigrantes e com ideias de preservação, né, da sociedade. E aí, claro, né, tendo impacto na economia, na sociedade e no plano político, nós vamos ter também impacto no direito. E aí, então, nós chegamos ao tema, né, do nosso evento. Eu não vou mais me alongar,
né? Eu só posso adiantar, né, que o impacto das migrações na esfera do direito vai ser tanto no direito público como no direito privado e também no direito penal. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Muito obrigado.